Head tan, cold eye and collar, under and bodily crawl. Heavy, the clock stopped ticking now. Silent, Ellie! buried Lamas of deep Dani! under the frost. Há 2000 anos, a crucificação de Jesus Cristo tornou-se o evento mais retratado de toda a história da humanidade. Mas o que os vitrais das igrejas e as pinturas clássicas nunca revelaram, é que aquelas imagens são fisicamente impossíveis. Para o Dr. Pierre Barbe, um renomado cirurgião habituado à frieza da anatomia, as representações sagradas escondiam uma falha biológica gritante. Um corpo pregado pelas palmas das mãos jamais permaneceria erguido, pois o tecido humano se rasgaria em poucos minutos sob o peso do próprio peso. Movido por uma curiosidade científica implacável, Barbe decidiu investigar o que realmente aconteceu no Calvário sob a ótica da medicina. O que ele descobriu não foi apenas uma técnica de execução, mas uma engenharia da dor que desafia os limites do que um ser humano pode suportar. Dos segredos ocultos nos nervos do pulso ao fenômeno raríssimo do suor de sangue, a ciência começou a preencher as lacunas deixadas pela teologia. Entenda agora como a medicina explica o momento em que a biologia e o divino se encontraram no limite absoluto da existência humana. Ao analisar cadáveres em seu laboratório, o Dr. Barbe percebeu que o ponto de fixação precisaria ser muito mais resistente do que o centro da mão. Ele identificou um pequeno canal ósseo, conhecido hoje como o espaço de Distot, localizado exatamente na estrutura firme do pulso. Quando o cravo atravessava essa região, ele não apenas sustentava o peso com segurança, mas esmagava o nervo mediano, o maior nervo sensorial do braço. Isso provocava uma dor lancinante, comparável a choques elétricos constantes que paralisavam os dedos em uma posição de garra permanente. Mas o colapso físico não começou no madeiro, e sim horas antes, sob a quietude das oliveiras no Getsêmani. A medicina moderna classifica o fenômeno do suor de sangue como hematidrose, uma condição raríssima desencadeada por um estresse psicológico devastador. Nesse estado, os vasos capilares sob a pele se rompem e o sangue se mistura ao suor, tornando a derme extremamente sensível e fragilizada para o açoite. Era o início silencioso de um processo de desidratação severa que comprometeria cada batida do coração dali em diante. O chicote romano, o terrível flagrum, não era uma ferramenta de punição comum, mas um instrumento projetado para dilacerar o tecido muscular de forma profunda. As pequenas esferas de chumbo e fragmentos de osso nas pontas das tiras de couro removiam camadas de pele, expondo a musculatura das costas e afetando a circulação. Estudos sugerem que, ao chegar ao local da execução, o corpo já se encontrava em um estado de exaustão térmica e perda massiva de fluidos vitais. Cada passo em direção ao Calvário era uma luta desesperada contra o desmaio, mantida apenas por uma descarga massiva de adrenalina. Historiadores e médicos concordam que a cruz não foi projetada para uma morte rápida, mas para prolongar a agonia através de uma matemática biológica cruel. A posição imposta ao corpo forçava uma escolha impossível entre a dor absoluta dos nervos rompidos e a incapacidade total de expelir o ar dos pulmões. A verdadeira tortura da crucificação não residia apenas nas feridas abertas, mas na luta desesperada e rítmica por um único sopro de oxigênio. Com os braços esticados e o peito forçado para cima, os músculos intercostais ficavam paralisados, impedindo que o ar saísse dos pulmões de forma natural. Para conseguir expirar e evitar a asfixia imediata, era necessário que o condenado se erguesse, apoiando todo o seu peso sobre os cravos que atravessavam os pés. Esse movimento repetitivo criava um ciclo de agonia interminável, onde cada pequena respiração custava o preço de uma dor lancinante nos ossos do tarso. A medicina explica que esse esforço contínuo levava ao acúmulo severo de ácido lático, causando câimbras violentas que travavam o corpo em espasmos de puro sofrimento. Enquanto os pulmões falhavam lentamente, o coração enfrentava sua própria batalha contra um inimigo invisível e implacável no peito. O estresse físico extremo e o trauma torácico desencadeavam o que a medicina moderna chama de derrame pericárdico, o acúmulo de líquido ao redor do músculo cardíaco. Esse fluido comprimia o coração, tornando cada batida mais fraca e irregular,
até que a circulação começasse a colapsar de forma definitiva por todo o organismo. É nesse ponto crítico que a descrição bíblica do sangue e da água que jorraram do lado de Jesus ganha uma explicação técnica surpreendente e precisa. O golpe de lança desferido pelo soldado romano não foi um ato de crueldade aleatória, mas um procedimento militar padrão para confirmar o óbito no campo de execução. Ao atravessar o espaço entre as costelas, a lâmina de ferro perfurou o saco pericárdico e o ventrículo direito, liberando o líquido transparente acumulado e o sangue estagnado. O que para as testemunhas da época parecia um sinal puramente místico, para a anatomia atual é a prova final de uma morte causada por choque hipovolêmico e falha cardíaca aguda. A ciência sugere que a resistência demonstrada até aquele momento final desafia as leis biológicas comuns de sobrevivência sob tamanha carga de trauma. Cada detalhe revelado pelas autópsias históricas mostra que o corpo de Jesus suportou níveis de dor que teriam silenciado um homem comum muito antes de chegar ao topo do monte. E enquanto o silêncio caía sobre o Calvário, os mistérios deixados naquele madeiro começavam a transformar a medicina em uma testemunha silenciosa da história. Após o último suspiro, o corpo de Jesus entrou em um estado de repouso que a ciência ainda tenta decifrar através de vestígios envoltos em mistério. O Santo Sudário de Turim, talvez o objeto mais estudado de toda a história, oferece um mapa anatômico perturbadoramente fiel às descobertas médicas modernas. As manchas de sangue presentes no tecido revelam um padrão de fluxo que respeita perfeitamente as leis da gravidade para um homem suspenso em uma cruz. Especialistas notam que as marcas das chicotadas no linho mostram mais de 120 feridas profundas, sugerindo a presença de 2 flageladores posicionados em ângulos diferentes. Mas o detalhe que mais intriga os cientistas é a ausência de sinais de decomposição no tecido, indicando que o corpo permaneceu envolto por um período extremamente curto. No momento em que a biologia parou, uma nova série de eventos inexplicáveis começou a desafiar a lógica dos próprios soldados que vigiavam o local. O centurião romano, um homem habituado à frieza de centenas de execuções brutais, registrou uma atmosfera no Calvário que nenhum fenômeno natural poderia explicar plenamente. Para a medicina, a morte de Jesus permanece como o estudo definitivo sobre o limite da resistência humana e o colapso total do sistema biológico sob trauma extremo. O que começou como uma execução comum na periferia do Império Romano, tornou-se o caso clínico mais debatido e documentado da história da humanidade. É fascinante notar como relatos escritos há 2000 anos descreveram com precisão sintomas médicos que a ciência só viria a catalogar milênios depois. A medicina não busca provar dogmas, mas ao analisar cada nervo rompido e cada gota de fluido pericárdico, ela confirma a realidade de um sofrimento absoluto. Hoje, ao observar a imagem da crucificação, a ciência não enxerga apenas um símbolo, mas o registro de um evento que testou as fronteiras da anatomia e da dor. O mistério do Calvário não termina com o fim das funções vitais, mas continua nas perguntas que a física e a biologia ainda não conseguiram responder. No fim, a trajetória de Jesus na cruz permanece como o ponto exato onde o conhecimento humano encontra o seu limite, na fronteira entre o fato histórico e o eterno. Se a biologia detalha com frieza o último suspiro, ela mergulha em um silêncio absoluto diante do que ocorreu nas horas seguintes dentro daquela tumba lacrada. Análises de imagem de alta tecnologia sugerem que a marca deixada no linho funerário não foi fruto de contato físico comum, mas de uma descarga de energia curta e intensa que a ciência moderna ainda tenta replicar. Esse fenômeno, que alguns físicos chamam de radiação de superfície, gravou no tecido uma imagem tridimensional que não possui pigmentos, desafiando as leis conhecidas da química orgânica. É o ponto exato em que a lógica humana se retrai, pois as evidências sugerem que aquele corpo deixou de obedecer às leis da gravidade e da decomposição no instante em que a história mudou para sempre. A medicina cumpriu seu papel ao documentar o preço físico e brutal do Calvário, mas o que restou após o sepultamento permanece como uma provocação constante ao racionalismo científico mais rigoroso. Diante de tantas evidências que conectam a precisão biológica ao inexplicável, você acredita que a ciência um dia encontrará a resposta final? Ou existem mistérios que foram feitos para permanecerem além do nosso alcance? Se essas verdades profundas e os segredos ocultos do passado ressoam com a sua busca por conhecimento,
convidamos você a se unir a esta comunidade de exploradores da história. Afinal, a verdadeira busca pela verdade começa exatamente onde as explicações convencionais simplesmente deixam de existir.